Deus é bom. Não importa, meu irmão, qual seja a bagunça que possa estar no mundo, no sistema, na nação, existe um rei. Aleluia! Festa da majestade. E em breve ele vai dizer: sobe para aqui. Oh, aleluia! E nós iremos para o encontro do Senhor nos ares. E até lá, nós nos posicionamos e celebramos, porque nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Somos cidadãos celestiais. Enquanto estivermos aqui, seremos capacitados, providos, inspirados, fortalecidos pelo Senhor, para que possamos viver sobre essa terra como mais que vencedores. Aleluia! Pai, nós te louvamos e te rendemos graças, Senhor. Te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela unção do seu Espírito, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é que projetou esse tempo. O Senhor é aquele que determina épocas, estações, ciclos. O Senhor faz tudo conforme a sua vontade, à medida que nós nos rendemos e nos entregamos a Ti. Então eu creio, Pai, há um povo aqui essa noite completamente rendido ao Senhor. Eu creio, Pai, que há corações aqui totalmente derramados e entregues diante do Senhor. E por causa da nossa devoção, da nossa entrega, o Senhor, o seu Espírito terá liberdade para se mover e falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Ministério de Música. Aleluia, Deus é bom. Daniel, fica comigo. Você pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Não é sempre que eu seguro o tecladista não, mas às vezes é bom garantir, né? Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É uma honra, um privilégio para mim poder estar aqui na abertura de um tempo de comemoração na nossa igreja local, né? 12 anos debaixo da gestão, nossos queridos pastores, né? O casal pastoral, Pastor Calxande, né? Cláudio Alexandre Chianca, aleluia, Calxande. E quem, não sei quantos lembram, né? No começo a gente tentou, né? Falar Pastor Cláudio, mas não rolou muito não, né? Aí ele acabou assumindo Pastor Calxande, é conhecido hoje, né? Até no nosso próprio ministério como Pastor Calxande. Sua esposa Marcela Chianca, um casal abençoado, um casal incrível, que Deus tem confiado coisas para fazer no meio dessa geração. E eu creio, irmãos, eles têm se despontado, né, como verdadeiros líderes para esse tempo, como um casal de referência. E isso nós podemos perceber quando não só aqueles que estão servindo as suas vidas estão aqui declarando essas coisas, mas quando recebemos pessoas da, vamos dizer assim, alta cúpula do nosso ministério, né? Nós temos um ministério acessível, que é o Ministério Verbo da Vida, mas nós temos esferas de autoridade, não é? Porque existe uma hierarquia, existe uma ordem, isso é princípio do reino de Deus, amém? Mas quando nós vemos pessoas vindo dessa alta cúpula, pessoas com uma grande autoridade, grande reconhecimento, chegando nesse lugar, declaram as mesmas coisas sobre a vida daqueles que estão nos apacentando. Me marcou muito quando Janaína Albuquerque esteve aqui ministrando, e ela falou que ela percebia a saúde da igreja em todos os lugares que ela olhava. Ela percebia a saúde da igreja, e ela atribuía isso de fato a um trabalho exemplar que é realizado por esse casal pastoral, amém? Eu não sei se você se alegra com isso, mas o meu coração se enche de alegria, amém, irmãos? Nós estamos em um lugar, estamos abaixo de uma visão, mas uma visão que não desconsidera uma visão superior, que vem do ministério, que vem daquilo a qual nós estamos associados, uma verdadeira casa com uma visão espiritual, uma casa que tem uma visão de restauração, um ministério que está sempre treinando pessoas, enviando pessoas, restaurando pessoas, e não só pessoas, mas também ministérios, amém? Então eu me alegro muito de fazer parte de tudo isso, eu creio que você também. Mas o Senhor vinha colocando algumas coisas no meu coração enquanto eu orava e me preparava para compartilhar com você um pouco da palavra de Deus essa noite, e comecei a observar
algumas coisas enquanto o Senhor tratava comigo. Sabe, nós estamos em um ministério muito sério, um ministério que tem um amor e uma avidez muito grande pela palavra de Deus. Você provavelmente costuma escutar, ou já deve ter escutado alguém falar: a unção que você honra é a unção que você recebe. De fato, existem vários princípios bíblicos e exemplos que nós percebemos pessoas honrando a unção e recebendo daquela unção, como também vemos pessoas que se fecham para a unção e deixam de receber da unção. O próprio Senhor Jesus, quando esteve em Nazaré, a Bíblia diz que ele não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Então existe um posicionamento aonde nós podemos acessar a unção, receber da unção, ou podemos nos fechar para essa unção. Você está comigo até aqui? Amém? E o Senhor vinha tratando e construindo algumas coisas no meu coração e me fez refletir. Eu tenho percebido o Espírito conduzindo pessoas e ministros aqui, enquanto nós estamos aqui reunidos, recebendo a palavra de Deus, e tantas coisas têm sendo tratadas, irmãos, e já tem um tempo. Deus vem nos direcionando para uma estação de maturidade. Deus vem falando o tempo inteiro sobre um crescimento, sobre uma maturidade. E enquanto eu pensava sobre isso, o Senhor me trazia a lembrança, quando nós olhamos para uma criança. Quando uma criança comemora aniversário, irmão, tem toda uma questão, Você tem pipoca, cachorro quente, tem brincadeira, tem música infantil. Existem coisas naquela comemoração que estão associadas ou atreladas àquela estação da vida da criança. Você compreende isso? Mas quantos aqui concordam comigo que quando se comemora um aniversário de um adulto não é igual comemorar um aniversário de uma criança? Todo mundo gosta de celebrar, todo mundo gosta da honra que é envolvida na questão do aniversário. Mas você não vai ver um aniversário de uma pessoa fazendo 30 anos de idade, com pipoca, música infantil, cachorro quente. Não que não possa ter cachorro quente e pipoca, muito pelo contrário, cada um é livre, para aquilo que prefere, mas geralmente é diferente. Se eu pegasse aqui pessoas maduras e comentasse, e falasse sobre uma comemoração de aniversário, muito provavelmente diversas pessoas iriam dizer que preferia não fazer uma festa para receber um monte de gente, mas aquele recurso que seria direcionado para aquele local ou para uma festa, preferia fazer uma outra coisa, adquirir um bem, fazer uma viagem, comemorar de uma outra forma. Você concorda comigo? É diferente. E sabe, nós estamos aqui já debaixo de uma visão há 12 anos. Essa igreja tem caminhado para um nível de maturidade. Então, nós vamos sim celebrar, nós vamos sim nos alegrar, mas vai ser importante demais nós observarmos que Deus está nos chamando para um lugar de responsabilidade. Deus está nos chamando para uma estação de destaque, uma estação onde nós vamos realizar feitos maiores. Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 5. Mateus, no capítulo 5 e verso 14, o Senhor Jesus Cristo vai falar algo aqui com os seus discípulos. É interessante, nós temos o cuidado de comentar, quando nós estamos estudando a Bíblia, existem textos que vão tratar coisas que são especificamente para outros povos, mas aqui Jesus estava falando algo com os seus discípulos, que nós percebemos, como ele fala em outros momentos, ser uma espécie de projeção para aqueles que iriam continuar desenvolvendo e levando o Evangelho. Amém? Jesus começou algo, mas ele preparou pessoas que iam dar continuidade àquilo que ele começou. Amém, queridos? Ele nos deu uma grande comissão: pregar as boas novas do Evangelho a toda criatura. E dentro desse contexto, Jesus vai dizer aqui para os seus discípulos, lá no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 14. Você chegou lá? Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a luz de Deus diante dos homens. É isso que está dizendo na sua Bíblia? Não, está dizendo: assim brilhe também o quê? A vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sabe, irmãos, quando nós nos posicionamos
diante do Senhor e andamos nos princípios aos quais Ele nos convocou para andar, nós vamos manifestar a luz de Deus para o mundo. Deus deseja te colocar em lugar de destaque. Deus está querendo levantar a sua igreja e fazer com que a igreja seja o seu outdoor. A igreja é o outdoor do céu na terra. A igreja é formada por aqueles que representam, é o corpo de Cristo andando sobre a terra. Então sim, aonde você está, se há uma pessoa enferma, você pode impor as suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sim, se você chega em um lugar onde há tristeza, você pode trazer uma palavra de alegria. Sim, se você chega em um lugar onde há escassez, onde há problemas, você pode ser um solucionador dos problemas. Você pode levar abundância para onde há escassez. Amém, irmãos? Você é a resposta para algum problema do mundo. Você é a solução para algum problema que o mundo tem. Deus nos chamou para viver essas coisas. E eu creio, irmãos, nós vamos fazer coisas extraordinárias nesses dias. Amém? O Senhor tem direcionado isso o tempo inteiro. Agora, é interessante porque Jesus ele vai dizer que uma lâmpada, ela não é acesa para ser colocado em um lugar baixo e ficar coberto. Ele fala, ninguém vai colocar debaixo do alqueire ou de um cesto, uma vasilha. Ele fala, não, se coloca num lugar próprio, num lugar alto para iluminar. Você não pega uma luz e bota em um lugar oculto. Você foi comigo até aqui? Só que, queridos, quando não nos atentamos a algumas coisas, a alguns princípios da palavra de Deus, a gente corre o risco de deixar que cestos e vasilhas sejam colocados sobre nós e impeça de brilhar a luz de Cristo para o mundo. O tempo inteiro nós vamos que ter o cuidado, porque às vezes, queridos, a gente confunde um pouco as coisas. A gente acha que o diabo está sempre tentando matar a gente, e de fato ele quer matar você, ele quer matar, roubar e destruir, mas como o Rodrigo falou aqui, ele não pode, nós somos guardados no Senhor. Mas sabe que às vezes para ele se torna o suficiente só você não gerar muitos problemas para ele. Porque beleza, ele pode não conseguir te matar, mas se ele conseguir botar um cesto em cima de você e a luz não alcançar as pessoas e o brilho de Deus, a glória de Deus não alcançar as pessoas porque você está coberto, para ele já é uma grande vantagem. Mas sabe, eu creio que nesse tempo o Senhor vai tirar cestos da vida de pessoas. E eu creio, irmãos, a sua luz vai brilhar no meio dessa geração de trevas e vai cumprir o propósito ao qual o Senhor determinou. Amém? E que tipo de cestos seriam esses? Que tipo de coisas que podem estar bloqueando a nossa vida para que nós não manifestemos aquilo que Deus quer aqui para a terra? Eu quero te convidar a abrir mais um texto lá no Salmo, no capítulo 133. Salmo, capítulo 133, é um texto bastante conhecido, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo Ele é bom, amém, irmãos? Salmo capítulo 133, versículo 1, você chegou lá? Diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Sabe, irmãos, é interessante como muitas vezes como igreja a gente acaba confundindo as coisas um pouco, e a gente começa a achar que na verdade uma vida que agrade ao Senhor é apenas viver uma vida que não é uma vida de pecado. Eu não vivo na prostituição, eu não vivo no meio dos pecados sexuais, então eu estou vivendo uma vida direitinho e ali está tudo muito bem. Mas irmãos, eu vou te dizer, não está. Porque quando você começa a amadurecer, você começa a entender o tamanho da responsabilidade que Deus tem para mim e para você. Você é alguém extraordinário.
você não é alguém comum. Não importa o que aconteceu na sua história, não importa o que tentaram falar para você, não importa como foi a sua criação, não importa qual é a sua formação, o seu poder intelectual ou social, você é extraordinário, criado pelo Senhor para manifestar a glória de Deus. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus, e ainda que essa imagem tenha sido quebrada em algum momento por causa do pecado, Cristo reconquistou essa imagem para mim e para você. Então o nosso chamado não é um chamado comum, é um chamado extraordinário, amém? Agora, existem princípios que vão precisar ser considerados, e se a gente não se atentar, a gente acaba olhando para algumas coisas que a gente acha que são mais perigosas, e outras que são mais simples, a gente não dá tanta atenção, a gente leva como algo comum. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, aqui está falando do princípio da unidade, está falando sobre um óleo que é derramado sobre o cabeça e escorre para o corpo. Deus decidiu usar essa estrutura na igreja, uma estrutura onde há autoridade, uma estrutura onde há um cabeça, e está conectado no corpo, está conectado nessa cabeça, vai fazer com que você prove de uma unção e de uma bênção que só vai vir sobre você quando você estiver encaixado nessa posição. Sabe, descer de toboágua é muito divertido, mas o pastor Benny Liebscher, ele fala o seguinte: apesar de descer de toboágua ser uma coisa muito divertida, imagina você ver lá, está num lugar alto, tem uma piscina lá embaixo, você vê um toboágua imenso, você corre e se atira de barriga. Quando você corre e se atira de barriga, você percebe que está sem água. Sabe, o pastor Benny Liebscher diz que essa água, muitas vezes, é a graça de Deus que foi derramada sobre a nossa vida por estarmos conectados a uma autoridade espiritual sobre as nossas vidas, sobre estar cumprindo um princípio de unidade. Irmãos, que coisa confortável é podermos olhar e sabermos que estamos numa igreja onde tem uma estrutura funcionando em nosso favor. Existem líderes de discipulado, pessoas que foram colocadas, apesar da igreja ter um tamanho maior, é realizado um cuidado para alcançar cada pessoa, para que cada pessoa seja apacentada, para que cada pessoa seja cuidada. Você acessa um grupo de discipulado e talvez, querido, preste atenção nisso, se a gente não se atentar vai parecer uma coisa muito natural, mas não é natural, é algo sobrenatural, é algo espiritual, é um princípio divino. Você está conectado sobre coisas, e aquela pessoa que está na liderança de um grupo de discipulado, por exemplo, tem ferramentas do Senhor reservadas para serem derramadas sobre a sua vida, coisas que você não faz ideia, no reino do Espírito estão cooperando. Você para pensar e você fala: hoje tem discipulado, né? Não vai ter talvez um ministério de música, tom, né? A gente tem aqui caixa de som, um monte de instrumento, todo um aparato preparado, um telão atrás passando letra. Você não vai ter essas coisas, mas sabe o que vai ter lá? Vai ter a unção do Espírito, vão ter princípios sendo seguidos, e um óleo que desce, uma bênção que alcança. Aleluia. Sabe, nesse tempo nós vamos ter que estar muito ligados. Quando olhamos para trás e até para a própria história da igreja, nós percebemos muitos movimentos que são conhecidos e estudados no meio da história da igreja até hoje. A Rua Azusa, o avivamento do país de Gales. Irmãos, se você observar as histórias, o que aconteceu, você fica: meu Deus, aconteceu isso mesmo? Coisas extraordinárias. Mas sabe, elas não tiveram continuidade, e muitas delas porque não foi atravessada de geração para geração. Porque hoje existe um cesto que Satanás tem colocado sobre a vida de muitas pessoas, que se chama cesto da independência. Eu vou na igreja de vez em quando e está tudo certo, sou um visitante, existe um poder quando você se conecta ao corpo de Cristo. Existe algo que é liberado sobre a sua vida, que vai trabalhar como um motor de uma Ferrari em seu favor, acelerando coisas, liberando coisas do reino do céu, que vão ser derramadas sobre a sua vida. Aleluia. Quando olhamos para a Bíblia, irmãos, nós vamos perceber diversos exemplos. Para citar um, eu poderia comentar aqui sobre Moisés e Josué. Moisés, ele era o líder ali do povo de Israel, mas ele tinha alguém que estava conectado a ele, Josué. Irmão, Josué fez o que ele fez depois, e conquistaram a terra prometida, aquela coisa toda, mas ele teve um treinamento, ele teve uma conexão. Você vai ver uma ligação.
Moisés representou uma espécie de paternidade espiritual sobre a vida de Josué. Eles andaram juntos, e apesar de serem diferentes, Josué sabia trabalhar com essas diferenças e operar naquilo que ele tinha que operar, sem ferir aquilo que dizia respeito a Moisés. Que conexão poderosa! Moisés é citado na Bíblia como o homem mais manso da terra. Josué era o cara que vinha com a espada e matava todo mundo. Um pouco diferente, né? Mas eles conseguiam trabalhar, porque havia uma autoridade sobre a vida de Moisés, uma experiência que estava sobre a vida de Moisés, que quando Josué se conectava, ele provava dessa bênção que nós estamos comentando aqui. Existem coisas na vida daqueles que foram separados por Deus para liderar sobre a sua vida, para te apacentar e para cuidar de você, que você depende dessas coisas. Cuidado para o diabo não jogar o cesto da independência sobre você. É um tempo que Deus vai nos convocar mesmo para uma esfera de autoridade maior. Mas quanto mais autoridade, mais responsabilidade. Nós vamos ver na Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 17, a partir do versículo 8 até o versículo 15, o episódio aonde Moisés manda Josué lutar contra Amaleque. Amaleque, esses nomes são sempre meio difícil da gente gravar. Já grava versículo, gravar o nome também já é forçar muito, né? Mas vamos seguir. E aí Moisés, ele sobe, e Moisés tem um trabalho de um corpo ministerial com ele, porque Arão e Ur ajudam a segurar. Ele fala, olha, a Bíblia diz que enquanto Moisés segurava a vara, Josué lá estava lutando e ele desbaratava os inimigos com a espada. Olha que lindo é isso. Deus, ele trabalha no meio da unidade. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Com independência você não vai a lugar nenhum. Deixa eu te dizer, seria muito mais fácil você ir sozinho, mas é muito mais preciso e muito mais poderoso você caminhar em unidade. Eu vou te dizer, olha que lindo. Moisés, a mão dele estava pesada, ele abaixava, e aí Josué começava a perder a batalha. E aí o que eles perceberam? Colocaram a pedra debaixo de Moisés, vieram Arão e Ur, suspenderam cada um de um lado a mão de Moisés, e Josué lutava. É o trabalho de todo um corpo funcionando. Um líder, conexões espirituais, conexões ali ministeriais, e outra pessoa em outro ponto, mas o Espírito de Deus coordenando cada coisa de maneira precisa. Ei, Deus é um grande estrategista. Se nós seguirmos as estratégias que Ele colocou na sua palavra, não tem como o nosso time perder. Eu vou te dizer, esse poder vai ser manifestado e não vai ser só na igreja como um corpo local. Glória a Deus, irmãos, eu creio para um tempo onde as pessoas vão passar lá na frente, serão curadas na porta, serão atraídas aqui para dentro. Eu creio nessas coisas. Agora, esse poder sendo selado pelo Espírito por causa dos princípios cumpridos, vão te atingir no seu trabalho, na sua família, no seu condomínio, em cada lugar que você tocar. Quem sabe não, tem coisas que você tem desejado tanto, há tanto tempo, e elas ainda não aconteceram porque você ainda não entendeu alguns princípios. Irmão, eu gosto de citar esse exemplo do princípio natural explicando o princípio espiritual. Nós estamos em um lugar aqui que tem um monte de lâmpada, tem um monte de coisa funcionando aqui, que são completamente dependentes da energia elétrica. Mas você sabe que se tiver um problema e partir um fio dentro dessas paredes ou em um lugar que você nem está vendo, não vai funcionar. Não vai. Você pode chorar, pode gemer, pode fazer como o irmão faz, né? Eles cantam, vai passando pela prova, geme e chora. Você pode fazer o que você quiser, não vai. Deus é um Deus de princípios. Por isso que muitas vezes o que a gente tem que fazer é se levantar mesmo e declarar a palavra de Deus, se posicionar em fé, ao invés de ficar abaixado chorando. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Troca a posição, se move em fé, declara a palavra e Deus vai trabalhar em seu favor. O que move a mão de Deus não é o seu choro, é a sua convicção, é a sua fé, é a sua alegria, o seu posicionamento. Amém? E essa maturidade vai nos levar a andar em princípios. Amém, irmãos? Aleluia. E é interessante como Deus cuida de todos os detalhes o tempo inteiro. Ele vai fazer essas conexões o tempo inteiro nas Sagradas Escrituras. Um outro exemplo bastante conhecido é o exemplo de Elias.
Nós vemos Elias andando como um profeta, foi um profeta de destaque, e ele desenvolveu o seu ministério, mas ele passou esse bastão para outra pessoa, né? Que nós sabemos que é Eliseu, e Eliseu vai receber porção dobrada da unção que estava sobre Elias. É interessante isso, né? É poderoso, mas Eliseu só provou daquela unção dobrada, daquele posicionamento, porque cumpriu um princípio. Ele serviu em fidelidade à vida de Elias. Meu irmão, se você parar para pensar nisso, o que será que você pode provar servindo a vida das pessoas que estão conectadas com você em sua liderança? Porque você prova do casal pastoral, porque não se engane, quando você se conecta ao seu líder de discipulado, ao seu líder de departamento, você também está conectado com as autoridades da igreja. Autoridades essas que agora recentemente, por exemplo, estavam lá recebendo da vida do próprio irmão Reagan Filho. Ei, você quando está conectado no corpo, você prova disso, porque chega em você. No mundo de hoje, onde tem tantos líderes que querem ter posse das suas ovelhas, irmão, eu não posso falar do que eu não conheço, então eu vou falar do que eu conheço, amém? Mas nós escutamos falar de situações e contextos onde pessoas que têm que pedir permissão para fazer um seminário, tem que pedir permissão para fazer não sei o que. Nós estamos em um lugar onde nós aprendemos que os nossos líderes têm uma esfera de atuação, mas eles não ultrapassam essa esfera de atuação. Eles têm o cuidado de preparar a gente para o reino de Deus. Não estão criando filhos para si, mas filhos para cumprir um propósito. Se o mundo entendesse isso, nós teríamos menos adultos mimados por aí, porque os pais criam os filhos numa redoma de vidro e não deixam fazer nada. Um monte de galalau de 16 anos de idade que não sabe ir para a cozinha fazer um prato de comida. E aí depois vai ter problema, vai ter dor de cabeça. Por quê? Porque não foi treinado da maneira correta. Foi treinado debaixo toda de uma proteção. Você está aqui debaixo... Doeu? O pessoal ficou num frenesi assim. Depois você conversa com o Senhor, amém? Aleluia. Vai recebendo aí, glória a Deus. Finge que nem é contigo, dá um sorriso, olha para frente. Não... Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Mas nós estamos com um casal, meu irmão, ninguém me contou não, eu provei isso de perto. Um casal que vira para você e fala: olha, eu estou te treinando para que você cumpra o que Deus tem para você. Eu não estou te treinando para você ficar aqui na minha igreja. Estou te treinando para você cumprir um propósito. Eu não quero, eu já ouvi de pastor Cláudio trocentas vezes, eu não quero ninguém do meu lado arrastando bola de ferro. Quantas pessoas já foram enviadas daqui? Ele não está preocupado se eu vou treinar, preparar um ministro, quando ele estiver prontinho, ai meu Deus, foi embora. Não, ele está celebrando, está comemorando, está enchendo a aljava, está enviando. Meu irmão, que segurança é estar num lugar onde eu provo disso. E que frutos poderosos eu vou colher quando me conecto de coração com essa liderança. Aleluia. Eu estava comentando sobre Elias e Eliseu, né? Eliseu provou da porção dobrada do que estava sobre a vida de Elias, porque o serviu em fidelidade. Agora, sabe o que é interessante? Quando olhamos para a continuação da história, Eliseu também teve um servo, se chamava Geazi. E o que aconteceu com Geazi? Geazi, por causa da ganância e a infidelidade, veio juízo sobre a vida dele. O profeta curou uma pessoa, essa pessoa ficou grata, queria dar presentes para o profeta. E o profeta diz: não quero presente. Mas esse servo se aproveita da situação, deixa a pessoa embora, vai atrás dela e fala: o profeta pediu um dinheiro aí. E a pessoa dá, e aquilo tudo vai acarretar juízo para aquele jovem. Mas a infidelidade dele rompeu o ciclo de chamado que ele podia desenvolver. O reverendo Tony Cook, ele coloca de uma maneira com maestria no seu livro Em Busca de Timóteo. Nós sempre recomendamos a leitura desse livro, que não importa o quanto um líder seja capacitado, ele vai depender dos seus liderados. Irmãos, Deus governava no céu e Satanás estava debaixo da autoridade de Deus, e ele se corrompeu e levou a terça parte dos anjos. Deus plantou um projeto na terra com Adão e Eva para expandir o reino dos céus sobre a terra, e ainda assim eles pecaram e se rebelaram contra Deus, escolhendo pela desobediência. Quantos projetos nós vemos que o próprio Deus estava envolvido fazendo algo, e os liderados do próprio Deus o traíram e não deram a continuação perfeita para o que deveria ser. Se isso aconteceu com o próprio Deus, imagina os nossos líderes que não são Deus.
Existe uma responsabilidade sobre a minha e a sua vida para ser como Timóteo era para o apóstolo Paulo, alguém fiel, como foi Eliseu para Elias. Geazi talvez poderia ter provado de uma unção quadriplicada do que Elias tinha, mas ele rompeu isso. Mas eu declaro, você não vai romper, você vai avançar em fidelidade, nós vamos amadurecer como igreja e nós vamos atingir o alvo daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, irmãos? Aleluia. O pastor Benny Liebscher, ele diz o seguinte: tem pessoas que estão vivendo sem a graça, porque se recusam a se submeter a alguém, a pais espirituais. Quando fazem isso, estão sendo orgulhosos e já não são resistidos pelo diabo, mas pelo próprio Deus, porque Deus resiste aos soberbos. 2 vezes a Bíblia diz isso no Novo Testamento. O apóstolo Tiago e o apóstolo Pedro, eles citam isso. Eles falam que Deus resiste ao soberbo ou ao orgulhoso. Irmãos, que responsabilidade está sobre nós? Você bem sabe que quando você tem uma criança pequena, você não vai jogar um encargo de grande responsabilidade sobre aquela criança, porque ela ainda não tem maturidade para assumir aquele encargo. Mas à medida que a maturidade vai chegando, tem uma notícia para te dar, e você já ouviu isso algumas vezes: fase nova, demônio novo. Porque Deus não vai permitir que você passe nada além daquilo que você possa suportar, mas Ele envia a graça sobre você. Porém, à medida que você amadurece, querido, até uma criança entende isso, que vai passando de fase no videogame e vai lutando contra inimigos mais fortes, mais difíceis de serem vencidos. Mas qual é a vantagem? A vantagem, queridos, é que vencer o leão e o urso tem um tipo de galardão, vencer o gigante tem outro. E você tem que decidir que tipo de batalha você vai querer entrar, porque você tem que decidir que tipo de galardão você vai querer ter. Eu creio, nós podemos nos assentar em tronos, amém? No meio dessa geração, cumprindo os desígnios e propósitos do Senhor para a nossa vida. Bruno, mas eu percebo que existem coisas na minha vida que não estão talvez no eixo, não estão no lugar correto. E irmãos, é importante nós lembrarmos, a Bíblia é clara com respeito ao pecado sem arrependimento. Nós sabemos que Deus, Ele não é um Deus que fica esperando você errar para te punir, mas a Bíblia vai falar sobre a prática do pecado sem um arrependimento. Querido, não queira estar em um lugar de viver uma vida sem cumprir os princípios como se não fosse nada, sem se arrepender. Não viva. Porque quando olhamos para as Escrituras, nós vemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, um jovem que estava a ponto de morrer por causa de juízo. Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 11 que pessoas estavam doentes e morrendo por causa de viver dessa forma. E nós vemos até no livro de Apocalipse o Senhor Jesus falando com a igreja por causa da Jezabel, que estava pregando e ensinando prostituição dentro da igreja, e a igreja estava tolerando. Ele vai dizer: olha, dei tempo para que ela se arrependa, mas ela todavia não quer. Eis que eu a prostro em cama, ela e aqueles que estão se prostituindo com ela. Eu vou matar os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor. Eu sei que não faz barulho do lado de fora, mas a minha expectativa é que tenha barulho do lado de dentro, porque Jesus ali está falando com a igreja. Mas esse não é o meu caso e o seu, senão você nem estava aqui recebendo uma palavra sadia como você tem recebido, uma palavra para pessoas maduras. Mas é importante o alerta: existe uma chave, temor e reverência. Existe uma chave, se chama arrependimento. Arrependimento é princípio elementar da doutrina de Cristo, citado em Hebreus no capítulo 6, nos versículos 1 e 2. É importante, é necessário nós termos um coração de temor diante do Senhor. Sirva a sua liderança local, o seu líder de discipulado, aqueles que estão exercendo autoridade sobre você, com temor e com reverência. Seja rápido para se arrepender, sabe? Eu creio para um tempo onde nós vamos atingir uma maturidade, que nós vamos ser tão rápidos que a gente vai começar a perceber qualquer coisa que não esteja alinhada com os propósitos e os princípios do Senhor. Você vai perceber rápido qualquer animosidade contra qualquer pessoa. Começou a querer ficar chateado com alguém, o temor, a reverência, um espírito flexível diante do Senhor, sensível para pedir perdão ao Senhor, se consertar com o que tem que se consertar. Mas eu não vou ficar carregando bola de ferro, eu não vou ser impedido de correr a carreira por não andar nos princípios. Precisamos ser rápidos
em nos arrepender. Amém? Esse temor, esse arrependimento é uma chave. A Bíblia vai dizer no Salmo capítulo 25, versículo 14, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer, para os que o temem, ter a sua aliança. O lugar de temor é um lugar onde nós acessamos mais intimidade com o Senhor. Essa condição de temor, de ser rápido para se arrepender, vai fazer com que você viva uma vida livre. Você vai aprender a viver. Se eu não me engano, eu acho que foi pastor Cláudio que falou aqui recentemente, citou alguém que disse que existe um jeito certo de errar, e aquilo me marcou, eu agarrei aquilo. Existe uma forma certa de errar. Como assim uma forma certa de errar? Quando você erra buscando responsabilizar outras pessoas pelos seus erros, você está errando errado. Mas quando você erra entendendo a sua responsabilidade e aquilo que você pode melhorar, você está errando do jeito certo. Errar é errar, mas já que errou, seja rápido para reconhecer os seus erros, seja rápido para se arrepender, seja rápido para voltar para a posição, porque o Senhor tem grandes coisas para que possamos fazer nesse tempo, e Ele conta comigo e com você. Amém, irmãos? Eu queria chamar o Ministério de Música, porque nós vamos começar a encerrar. E uma vez que nós entendemos essas coisas e guardamos elas nos nossos corações, irmão, a gente vai abrir uma porta sobrenatural sobre as nossas vidas. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos o favor e a mão de Deus se movendo na direção daqueles que estão no posicionamento correto. Existem 2 textos no livro de Atos que sempre chamam muito a minha atenção. Existe algo que você possa fazer que faz com que Deus direcione um farol do céu sobre a sua vida, derramando coisas sobre você. 2 vezes eu vejo isso acontecer. A primeira delas está no livro de Atos, no capítulo 8, quando nós vemos um eunuco numa carruagem, e algo acontece, porque a gente passa rápido pela história, né? Filipe, o evangelista, está pregando em um lugar, mas só para te contextualizar, está tendo um grande avivamento, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão vendo milagres, espíritos malignos estão fugindo, as pessoas estão aceitando Jesus aos montes, e ele está ali no meio daquele lugar. Irmão, se fosse hoje em dia, Filipe talvez não ia sair dali nem por nada, já ia começar a fazer uns stories, postar, fazer umas publicações, não ia sair dali nada. Mas Filipe tinha temor ao Senhor, tinha reverência, era guiado pelo Espírito, e o Espírito Santo dá um comando para ele: sai daí, vai para um lugar que é deserto. Irmão, quem é que em sã consciência sai de um lugar com grande avivamento, centenas e centenas ou milhares de pessoas sendo salvas, sendo curadas, sendo alcançadas, e vai para um lugar deserto para alcançar uma pessoa? Mas uma pessoa que tinha um coração posicionado a ponto de mover o favor de Deus. Aquele cara não era nem crente, ele não era judeu, ele não era igreja, ele não tinha aliança, mas ele estava debruçado diante das escrituras, lendo o profeta Isaías, e aquele posicionamento de coração fez com que Deus movesse uma peça importante do seu tabuleiro, que estava alcançando centenas, milhares de pessoas, e moveu para alcançar uma pessoa. É isso que acontece quando o teu coração está no lugar certo. Quando olhamos para a vida de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, mais uma vez, alguém que nem era crente, não era igreja, não era judeu, não tinha Espírito Santo por dentro, não tinha nada disso, mas a Bíblia diz que ele era temente a Deus, nem conhecia Deus direito, mas ele procurava dar esmolas, ele procurava ser alguém correto, constantemente fazia orações sem nem conhecer, mas aquele coração posicionado fez com que ele tivesse uma visão, o anjo falasse com ele, todo um movimento, alcançando cada necessidade para levar Pedro para aquela casa, e não só ele foi alcançado, mas toda a sua casa. Nesse momento, nós podemos perceber que não é o quanto você sabe, mas o coração que você tem diante do Senhor para cumprir aquilo que você já sabe. E isso aumenta a régua da nossa responsabilidade, porque você tem recebido um nível de palavra nessa casa espiritual que não é normal. Então, se você está recebendo esse nível de palavra, seja temor e reverente com aquilo que você está recebendo. Eu acho interessante que Jesus, né? As pessoas não gostam muito de ler o livro de Apocalipse, e aí eu puxo a brasa para minha sardinha, uma sardinha para minha brasa, eu nunca sei qual é o certo. Mas
as pessoas correm do livro de Apocalipse, mas é o único livro da Bíblia que cita Jesus como autor. E aí as pessoas se escondem muitas vezes na desculpa de que tem parte ali que não é para a igreja, tem muito simbolismo. Irmão, pode até ser, mas se você ler Apocalipse 2 e 3 é bem simples. É Jesus mandando uma mensagem para a igreja. Eu brinco que tem a segunda carta aos Efésios, porque Jesus manda uma mensagem para Éfeso através do apóstolo João, está lá em Apocalipse. É só você ir lá ler. Carta de Jesus para Éfeso, carta de Jesus para Laodiceia, para Tiatira. É só você ir lá e dar uma lida. Avalia. Jesus ele manda uma mensagem para 7 igrejas. Das 7, 6 são elogiadas, 5 são criticadas. Ou seja, tem 2 igrejas ali que não são criticadas. Jesus avalia aquelas igrejas. Jesus que tem os olhos como chama de fogo, aquele a quem nós vamos prestar contas. E a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele, porque ele não olha só o que você faz, mas ele enxerga até a motivação do teu coração e os seus pensamentos. Jesus avaliou e sondou aquelas igrejas, e 2 igrejas inteiras, Jesus não teve crítica para essas igrejas. Mas sabe que também teve uma outra igreja que Jesus não teve elogio, só crítica. Se Jesus hoje passasse um raio-x na minha e na sua vida, será que ele ia elogiar somente? Será que ele ia ter algo para criticar? Irmão, não se engane, porque não é pelo que é aparente do lado de fora, é por um posicionamento de coração. Porque para uma das igrejas, que é só criticada, ele fala, na verdade é uma das, né, que é criticada, ele fala, vocês têm nome de quem é vivo, mas na verdade está morta. Você é até famosa, realiza muitos feitos, mas por dentro você está morta. Então não é só o que você faz, há um posicionamento de coração que Deus está esperando de nós. Fica ligado, se conecta na visão, se conecta ao corpo. Agora, uma vez que você fizer isso, se prepare para colher dos frutos. Porque se tem uma coisa que nós vemos acontecendo nessa casa, é pessoas sendo preparadas, treinadas, capacitadas e restauradas. Não importa o que você passou, não importa qual foi o contexto, não importa o que aconteceu no meio do caminho. Ô meu irmão, eu vou te falar, o que ele falou vai acontecer. Não tem jeito. Uma vez que você se coloca na posição, você vai ser alcançado. Nós tivemos em uma conferência aqui recentemente, Fernando Leal fez uma ministração que me impactou bastante, e o Espírito Santo estava me lembrando dessa ministração, e ele citou Moisés. Ele falou, aquilo que era para te matar vai te favorecer. Irmão, não importa o que você passou, você está em um lugar que tem um óleo de restauração. Você vai ser preparado. O diabo não vai ter como impedir o alvo que você vai alcançar. Moisés era para ser assassinado, todos os meninos estavam sendo assassinados, era o caminho natural. Mas sabe, ele é enviado naquelas águas e é encontrado pela filha do faraó. Irmão, aquela mulher era para ser responsável pela morte de Moisés. Tu acha que ela não conhecia o decreto que o próprio pai tinha enviado? Ela era para ser responsável por aquele rapaz ser morto, mas Deus preservou a vida de Moisés. Ele encontrou graça e favor porque tinha um propósito, tinha um alvo para ser alcançado. E aquilo que era para o matar foi aquilo que o protegeu. Foi criado como filho da filha de Faraó, treinado em toda a ciência egípcia, guardado, provido, suprido em todas as coisas. Oh, aleluia! Era para te matar. Eu lembro das palavras de Fernando Leal. O diabo olha para você e diz, eu te peguei. Mas Deus olha e fala, não, Satanás, foi eu que te peguei. Porque aquilo que era para matar, aquilo que era para parar, isso mesmo, eu vou usar como trampolim. Deus, ele não envia o problema, mas já que o problema chegou, vai virar a solução, vai virar a ferramenta. Ah, mas
eu errei, eu cometi um erro, porque afinal de contas Moisés, né, era pequeno, ele não tinha escolha, ele era inocente, Deus preservou. Ei, meu irmão, deixa eu te falar, Moisés foi completamente capacitado, avançou, cresceu, ele sabia qual era o chamado dele, ele sabia que tinha que livrar o povo de Israel. Mas sabe de uma coisa? Ele chega num determinado momento e no ímpeto, né, talvez ele era um pouco parecido com Josué, o cara da espada, e ele, tentando fazer a coisa certa, fez a coisa errada, se precipitou, matou um egípcio, teve que fugir. Ficou 40 anos no deserto servindo ao seu sogro Jetro, pastoreando o rebanho de Jetro. E mais uma vez, perceba o princípio da fidelidade à autoridade. Moisés ficou 40 anos servindo a vida de Jetro, e isso capacitou a Deus o sacar e o levar para pastorear o rebanho de Deus, a nação de Israel. Ele fez a coisa errada, teve que fugir, ficou em outro lugar, mas Deus não desistiu. Deus continuou preparando, Deus continuou olhando, Deus continuou cuidando e dizendo: ei Moisés, eu não desisti de você. Ei Moisés, você vai cumprir o que eu te chamei. E Moisés foi se preparando, até que, mesmo sem ele saber, um belo dia, uma sarça ardente. Chega o grande dia e Deus fala: ei Moisés, vem, chegou a hora. Eu vou te lançar, eu vou te enviar, e com braço poderoso vou livrar o meu povo das mãos dos egípcios. Ei meu irmão, vamos ficar de pé. Eu quero te dizer, o diabo não vai te parar. Se ele tentou mentir, Deus está dizendo essa noite: você vai cumprir o propósito, você vai alcançar o alvo. Ei, aquilo que era para te matar vai te favorecer, vai te suprir. Deus não é pego de surpresa. Não importa se você errou, não importa se alguém errou com você. Ei, o que importa é a posição do seu coração. Crente não anda baseado no retrovisor, crente anda baseado olhando para o alvo. Ei, tem um alvo, eu vou andar no princípio. Se prepara, vai acontecer. Diga comigo: vai acontecer. Mais uma vez, vai acontecer. Mais uma vez, vai acontecer. Aleluia. Vai acontecer. Eu quero te dizer, vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer. Se prepara. Se prepara para aquilo que Deus tem plantado no seu coração. Se prepara para os sonhos que têm sido construídos e fortalecidos dentro de você. Nunca ache que Deus desistiu. O Senhor está dizendo essa noite: ei, eu sou aquele que disse sobre perdoar 70 vezes 7. Porventura, tendo dito eu mesmo não vou praticar aquilo que eu disse? Não se engane, o Senhor não desistiu dos seus projetos. O Senhor não desistiu dos seus sonhos. Ei, é um tempo de sonhar sonhos grandes. Eu vou te dizer, se prepara, porque uma criança pequena vai sonhar com uma bicicleta. E você vai olhar e vai pensar: uma bicicleta não é uma coisa tão grande. Mas para uma criança é. Mas nós estamos numa estação de maturidade. Deus não vai te dar sonho com bicicleta, Deus vai te dar sonho com Ferrari. Eu vou dizer isso de novo: Deus não vai te dar sonho com bicicleta, Deus vai te dar sonho com Ferrari. E eu estou aqui falando de coisas espirituais. Mas ei, creia também, se for para chegar a coisas no naturais que saem daquilo que é normal e que é comum, se prepara, Deus vai fazer. Feche seus olhos. Pai, eu te louvo e te rendo graça, Senhor. Eu te agradeço pela abertura dessa estação, Senhor. Essa estação extraordinária, onde nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos alcançar os propósitos do Senhor. Os seus projetos, Pai, não serão frustrados, porque o Senhor vai encontrar em nós um povo fiel, um povo temente a Ti, um povo que vai de fato brilhar a Tua luz no meio de uma geração de trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Eu amo você em Cristo Jesus, amém.